Alto-falante HP 1950 de 15 polegadas, caixa de grave frontal ou invertida, qual que é melhor? Qual as características desse alto-falante? Qual as medidas da caixa para esse alto-falante? Eu vou falar tudo nesse vídeo. E eu, professor Mário, projetista de caixas acústicas, consultor de som automotivo e residencial, também desenvolvedor das caixas de graves Mário Bez e criador do laboratório de caixas, vou falar para você nesse vídeo. Para você que não sabe, está em dúvida se esse alto-falante vai tocar bem, se realmente esse alto-falante é tudo o que dizem por aí, qual a característica sonora que tem esse alto-falante, quais são os parâmetros que esse alto-falante tem, quais são os limites que esse alto-falante suporta tocar. Para você que tem dúvida, está em dúvida se vale a pena comprar esse alto-falante ou não, ou até mesmo se você já tem esse alto-falante, está em dúvida se vale a pena substituir, comprar outro alto-falante ou investir realmente nesse alto-falante, com o projeto de caixa certinho para esse alto-falante, comprar o projeto de caixa para os parâmetros do alto-falante para ele tocar melhor. Então, para você que assistir até o final, eu vou falar tudo isso daí também e vou falar também as características da caixa. Qual a melhor caixa, né? Se é a caixa frontal ou a caixa invertida para esse alto-falante. E vou também te dizer as medidas externas, tá certo? As medidas externas do projeto de caixa para esse alto-falante. Então, Romário, quais são as características desse alto-falante? Galera, esse alto-falante tem um parâmetro chamado FS, tá? A FS, a frequência de ressonância desse alto-falante, tá ali na casa dos, exatamente, né? 50,9 Hz, exatamente. 50 Hz, 51 Hz arredondando. Então, é um FS alta, tá? Para um falante de 15, não é tão alta, intermediária, tá? Para um falante de 15, digamos assim, que é mistão. Então, é um FS intermediária, não é tão alta, não é tão baixa. Isso significa o que, Romário? Galera, se a gente olhar só separadamente esse parâmetro, a gente vai dizer assim, eu poderia dizer assim, então quer dizer que esse alto-falante vai tocar a partir de 51 Hz. Quer dizer que é um alto-falante de graves mais para fora. E quer dizer que ele seria um falante de graves que seria, digamos, quase pancadão. Não chega a ser pancadão, mas de gravão mais pesado para fora, tá certo? Agora, se a gente olhar o QTS ali é de 0,44. 0,44 é um QTS alto, para um falante de 15 é um QTS alto. Isso significa que esse alto-falante vai tender a ter um grave um pouco mais retumbante. Geralmente os QTS baixos para grave de 15 é ali abaixo dos 40, tá? 0,30, 31, 32, 33, até 0,40. Mas aí tá 0,44, já é um QTS alto para um grave de 15. Quer dizer que o grave vai retumbar um pouco mais, vai ecoar, aquele grave vai esticar um pouco mais, tá? Tanto subgraves vai esticar um pouco mais, quanto graves mais para fora, graves mais frequência mais alta de grave, quanto os graves mais secos, vai dar uma pancada e não vai dar pancada firme, vai dar pancada e prolongar um pouquinho. Então, para a gente nós que somos brasileiros, gostamos do som do tambor, ele vai ter uma ecoada interessantíssima, tá? Ele não vai ter o grave tão firme, aquela porra, tum, bate e solta, né? Ele vai ter um grave tum, e vai esticar um pouquinho mais. E isso é uma característica que tem agradado muito, tá certo? Se você já ouviu esse alto-falante tocando, coloca nos comentários, Romário, é exatamente isso. Esse alto-falante engorda um pouco mais o grave. Não quer dizer que ele vai ter mais subgrave, mas ele, por ter um QTS mais FS mais alta, com um QTS um pouco mais alta, ele vai ter essa característica. Agora, se a gente só olhar isso aí, quer dizer então que ele vai ser um alto-falante para sub, Romário? Não, porque ele é um falante um pouco travado. Ele, justamente por ter essa FS alta, significa que ele também, por ter um um CMS, né, que é a compliância móvel do speaker, quer dizer que é exatamente ali 0,50, tá certo? 0,50 milímetros por newton, significa então que ele é um falante travado. Sim, Romário, mas tem falantes de 15 polegadas que o manual que o CMS é 0,40, 0,45, 0,50 não é tão travado. Galera, quanto mais baixo esse número, quer dizer que ele é mais travado, tá? Exatamente, para você que não sabe. Se fosse um CMS de 0,60, 0,70, 0,80, quer dizer que ele é menos travado, ele é mais solto, ele é mais mole, tá? Você não precisa aplicar tanta energia, tanta força, potência para ele excursionar um pouquinho. Não, você tem, nesse caso do Hard Power 1950, tem que aplicar muita potência, ou seja, muita força, né? Se tu apertar o cone, tu vai ver que ele é duro. Tu tem que apertar um pouquinho mais para ele excursionar. Então, ele se torna menos eficiente. Principalmente se torna menos eficiente nas frequências baixas.
Exatamente, ele vai ser um falante seco. Para quem compra novo esse alto-falante e não amacia, fica completamente triste, frustrado. Eu já vi muitas pessoas relatando isso, que colocou para tocar e ficou muito chateado quando colocou o 15. O 18, o Rádio Power 1950-18, não tem tanta essa característica, mas o 15 o cara fica muito triste, porque fica praticamente um falante de 12. O cara que dá do Nordeste, o cara que gosta de ouvir um forró, por exemplo, quando coloca esse falante para tocar, o grave fica muito seco, não tem graça. É porque o falante está duro ainda, o CMS já é duro, ele é maciado, 0,50. Imagine sem amaciar como deve ser o CMS. A FS dele sem amaciar, provavelmente lá na casa dos 70 Hz. Por isso que tem que amaciar, galera. Amacia o seu alto-falante. Até para preservar a vida útil dele mesmo, tá? Ou você compra um veículo, uma moto, você tem que amaciar. Tem pessoas que vão amaciar acelerando no máximo. Aí você perde a eficiência, a vida útil da sua moto, do seu motor. O alto-falante também é a mesma coisa, tem que colocar para amaciar. Ou tocando aos poucos, devagarzinho ali em baixo volume, médio volume, ou fazer o procedimento de amaciamento ali com uma frequência fixa, tá certo? Frequência baixa fixa. Aí tem vários vídeos ensinando no YouTube como amaciar o falante, eu não vou me prolongar aqui. Mas esse alto-falante é um falante mais travado, falante mais duro, toca frequências mais altas, mesmo ele amaciado, essa é a característica dele. Ele não é um falante para graves, subgraves mais cheios, tá? Subgraves mais profundos, não. É subgraves intermediários e subgraves para fora, tá? Aquele gravão pesado para fora, aquela pancada seca. Essa é a característica desse alto-falante do Rádio Power 1950. Agora, Romário, qual que é a caixa ideal para esse alto-falante? É a caixa frontal ou invertida? Galera, ele já tem a característica de um grave, digamos, dessa pancada seca, desse grave mais para fora. Se tu colocar numa caixa frontal, que deixa a resposta mais plana e dá ênfase nas frequências intermediárias e frequências baixas, você vai ter, nesse caso, um projeto de caixa básico, específico para os parâmetros do Rádio Power 1950, vai ter um grave mais cheio, um grave mais aveludado, um subgrave cheio, bastante presença, e o ataque vai ficar assim, equilibrado, tá? Numa caixa frontal. Agora, numa caixa invertida, para os parâmetros desse alto-falante, vai ter um grave, a pancada muito seca, pancada seca com um grave intermediário ali, vindo também com força. O subgrave não vai dar tanta evidência com esse alto-falante, tá? Não vai dar evidência, dependendo do arranjo, se fosse um projeto de caixa avançado, e talvez a gente conseguiria ajustar ali para ter um pouco mais de grave cheio, mas a característica dela, dessas caixas planar horn, né? Com horn na frente, seja com duto triângulo, duto régua, duto misto, é realmente dar ênfase no grave mais seco. No Rádio Power 1950 vai dar essa pancada mais seca muito mais evidente, tá certo? E o gravão pesado muito mais evidente. Essa é a característica. Agora, Romário, quais são as medidas do projeto de caixa frontal e do projeto de caixa invertida? Para você que já assistiu até aqui, você não poderia ficar sem saber as medidas. Então, para justamente você saber se vai se adequar ao espaço que tu tem na tua mala, na tua picape, já coloca papel e caneta na mão, anota aí. As medidas do projeto de caixa frontal para o Rádio Power 1950, o projeto de caixa frontal com duto régua, tá certo? A altura 50 centímetros e largura 43 centímetros por 36 centímetros de profundidade. Essa é a medida do projeto de caixa frontal duto régua. E o projeto de caixa invertida são as seguintes medidas. Duto triângulo, tá? Caixa invertida planar horn com duto triângulo. Altura 43 centímetros, largura 44 centímetros e profundidade 69 centímetros. Coloca aí nos comentários o que é que tu achou desse alto-falante. Se você tem, coloca aí. Realmente, essa característica que eu falei aqui, que eu descrevi, é realmente isso mesmo? Você já viu tocando? Ou, Romário, eu tenho uma caixa aqui que o falante só está excursionando, está dando subgraves profundos e não está dando essa pancada seca. Na verdade, está dando muito sub. Coloca nos comentários aí qual é a caixa que tu está usando, tá certo? Para a galera que está assistindo o canal ter uma noção também. E se você está com esse mesmo problema do grave tá vindo muito seco, não está vindo esse grave cheio, tipo as frequências de subgrave abaixo dos 60 Hz, que já que esse falante trabalha em frequências abaixo de 60, se não está vindo esses 60 Hz aí, coloca nos comentários. Romário, eu estou usando caixa tal, e não está vindo grave cheio de jeito nenhum, só está pancada seca, já amassei o falante já está há muito tempo aqui comigo e não está tocando bem. Se essa ideia do amaciamento que eu te dei aqui, você não fez ainda, diz, Romário, eu não fiz o amaciamento, cara, por isso que deve ser que meu falante só está dando pancada seca, o meu Rádio Power 1950. Coloca nos comentários também
se esse vídeo foi útil para você. Você quer esse projeto de caixa completo em PDF, com todo o plano de corte, com todas as medidas, com todos os gráficos, dados técnicos dessa caixa, também com as regulagens, os cortes de frequência, para você ter um maior aproveitamento e maior rendimento e segurança para o teu sistema, para o teu alto-falante, e ainda por cima comprar esse alto-falante com o valor mais em conta do Mercado Livre, Shopee e outras lojas online. Então entre agora no link abaixo, se cadastre no Laboratório de Caixas para você ter acesso a tudo isso e também ter acesso aos conteúdos de teste das caixas que são projetadas, para você não ficar na dúvida na hora de escolher a melhor caixa para o teu sistema, o melhor conceito de caixa, o melhor tipo de caixa para o teu sistema de som. Lembrando, depois de você clicar nesse link que está no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo, você vai responder algumas perguntas, preencher seus dados para que minha equipe possa te ajudar. E logo após, você vai ser redirecionado para um vídeo do Laboratório de Caixas, um conteúdo que era só fechado para membros, que eu estou liberando gratuitamente para você assistir. E nesse vídeo eu ensino e mostro na prática a diferença entre o projeto de caixa básico comparado com o projeto de caixa avançado, onde eu mostro a resposta, onde eu mostro ali a caixa tocando a curta distância, a longa distância, as características das caixas básicas, projeto de caixa básico e o projeto de caixa avançado. E depois de tirar suas conclusões, entender um pouco mais da minha forma de trabalho, entender o que é que eu entrego, vai aparecer um botão para você clicar e finalizar o cadastro e entrar no Laboratório de Caixas, perfeito? Aguardo você lá dentro. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 7 nos diz: sejam fortes e não desanimem, porque as suas obras serão recompensadas. Meu querido, tenha certeza que quando você tem o objetivo de comprar uma casa, de realizar teu sonho de ter sua casa própria, de ter um carro, de ter o teu sistema de som que você tanto almeja, e aí você nega muitas das vezes de comprar alguma coisa, de sair para algum lugar para montar o teu sistema de som, para juntar um dinheiro a mais, para guardar o dinheiro, para empenhar naquele teu objetivo, naquela tua meta, naquele teu sonho, você tenha certeza sim que você vai conseguir. Pode demorar um tempo, mas você vai conseguir alcançar aquele objetivo. Da mesma forma, trazendo para a vida espiritual, quando você negar muitas das vezes de estar alimentando a sua carne, de fazer na tua própria vontade, para fazer aquilo que é justo, que é santo, que é agradável a Deus, tenha certeza que você vai ter um prêmio, uma recompensa que não está só aqui na terra, não é só de paz, de tranquilidade, de prosperidade aqui na terra, mas é uma vida de salvação eterna, uma vida que transcende daqui para o céu, para ter uma vida próspera e eterna no céu.